eu vou rapidinho aqui falar um pouquinho sobre as fórmulas do volume, tá bom? De prismas e cilindros hoje, nessa aula de práticas experimentais de matemática. E depois nós vamos ver um vídeo com uma experiência que eu fiz para o 7º ano, que eu espero que vocês gostem, tá bom? Objetos do conhecimento, volume de prismas e cilindros. A habilidade, resolver e elaborar situações-problema que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Objetivos, relacionar prismas com objetos do cotidiano para facilitar o cálculo e a comparação com volumes em centímetros cúbicos, metros cúbicos, mililitros e litros. Trabalhar com as competências socioemocionais, curiosidade para aprender e responsabilidade. Prisma de base quadrada ou retangular. Queridos, esse daqui é o prisma reto e esse é o que a gente chama de oblíquo, tá? Que ele é invertido, ele é tortinho, tá? Nós vamos utilizar esse, tá bom? O reto. Então, ele tem uma base quadrada e todo o restante são retângulos. Prismas sempre são assim. As bases de cima e de baixo são iguais e o restante são retângulos. Então, tem prisma de base triangular, prisma de base quadrada, prisma de base hexagonal, pentagonal, etc. Esse é de base quadrada. Como que eu calculo o volume disso? Nós aprendemos lá no 6º, 7º ano. Como que eu calculo? Eu calculo aqui, ó. Essa vezes essa vezes essa. Comprimento vezes largura vezes altura. Ok? Isso é para calcular o volume. Ou área da base vezes a altura. Dá no mesmo, tá? Então, tá aqui um prisma. Então, eu vou multiplicar A vezes B vezes C, tá? Ou seja, área da base, que é A vezes B, vezes a altura, que é C. Então, A vezes B vezes C, ou área da base vezes a altura, tá bom? Para o prisma de base triangular, a mesma coisa, a área da base vezes a altura. Então, vou fazer a área do triângulo vezes a altura dele, tá? Área da base vezes a altura base, né? Aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2, porque é a área do triângulo vezes a altura, tá bom? E aqui, outros exemplos de prismas. Triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal, eneagonal, decagonal e endecagonal, tá? Gente, e do cilindro, como que eu calculo? Eu calculo a mesma coisa, a área da base vezes a altura, tá? Então, no cilindro é a mesma coisa, tá bom? Muito obrigada, queridos. Vamos agora, então, para a nossa aula da parte do que eu fiz com o 7º ano, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Então, tá? Bom, primeira coisa, eu não tinha caixa de leite aqui em casa, mas eu tenho a caixa de coco, tá? De água de coco. Ela tem, deixa eu ver onde que fala, quanto que tem aqui, 1 litro, aqui, né? Aqui, tá? Deixa eu apontar pra vocês, ó, 1 litro, ok? Então, se ela tem 1 litro, nós temos que verificar, então, se tem mesmo. Como? Nós vamos calcular o volume, tá? Então, pra gente calcular o volume, eu tenho que fazer aqui, no caso aqui, o comprimento, a largura e a altura. Então, nós vamos fazer essas medições. E aqui nós vamos ter em centímetros cúbicos, e aí eu vou transformar em decímetros cúbicos, porque decímetros cúbicos é a mesma coisa que litro, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer as medições. Então, aqui, é claro que vai ser mais ou menos, né, gente? Então, não sei se vocês conseguem enxergar, tá dando 7,4, porque ela é um pouco arredondada, né, mas não tem problema, tá? 7,4. Então, vamos anotar. Então, 7,4, ok? Vezes. Vamos agora medir aqui. Será que tem a mesma quantidade? Vamos descobrir. Não tem. Tem 7.
vezes 7, ok? E agora a altura dela. Aqui, estão vendo? Sim, né? 0, dá quase 20, mas não dá 20, ó. Dá 19,8. Agora, a gente vai calcular esse volume aí, ok? Lembrando que nós estamos em centímetros, então, no final, isso daqui vai dar centímetros cúbicos, ok? Então, vamos calcular. Eu trouxe minha calculadora para fazer com vocês, tá? Então, 7,4 vezes 7 vezes 19,8. Isso deu 1025, vou deixar 6 só, tá? Centímetros cúbicos, tá? Muito bem. Mas o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que, na verdade, eu quero em litros. Centímetros cúbicos, na verdade, é em ml, tá? Então, eu posso fazer duas coisas. Ou transformar isso daqui em decímetros cúbicos, ou transformar já direto em litro, tá? Então, na verdade, o que a gente sabe? Que centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. E que decímetros cúbicos é a mesma coisa que litro. Por quê, gente? Porque, ó, centímetros cúbicos, tá? Antes dele, eu tenho decímetros cúbicos. Então, só que como é cúbico, eu ando de 1000 em 1000. Então, daqui pra cá, eu tenho que fazer vezes 1000. E daqui pra cá, eu tenho que dividir por 1000. Certo? A mesma coisa acontece com litro, tá? Litro, mililitro. Por que é de 1000? Porque entre o litro e o mililitro, eu tenho o decilitro, o centilitro, para chegar no mililitro. Então, nós temos 3 casinhas, então, por isso que é por 1000. Então, daqui para cá, eu também faço vezes 1000. Inverti, né, as setinhas. E daqui para cá, eu divido por 1000. Ok? Então, tá aqui, ó. Perdão, né? Eu devia ter feito igual, mas tudo bem. Dá para vocês entenderem. Então, daqui para cá, eu divido por 1000, a mesma coisa, ó, daqui pra cá eu divido por 1000, tá? E daqui pra lá eu faço vezes 1000, daqui pra lá eu também faço vezes 1000. Então, tanto faz, tá? Resumindo, gente, nós estamos aqui. Nós queremos vir pra cá, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Dividir por 1000, tá bom? Então, eu tenho que fazer 1025,6 dividido por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que andar para lá 3 casas decimais com a vírgula, tá? Por quê? Porque eu tenho 3 zeros. Então, é só andar, ó, 1, 2, 3, tá? Então, vai ser 1,0256 litros, ou seja, aproximadamente 1 litro. Então, é verdade, aqui tem 1 litro. Muito interessante, né? Muito interessante, tá? Só quero falar que eu não tô fazendo propaganda de nenhuma marca, tá? É o que eu tinha em casa e nem da calculadora. A minha calculadora velhinha, não é marca, não. Mas eu queria... Nem a régua. Mas eu queria, então, pegar alguma coisa da realidade para mostrar para vocês, tá? Então, quando alguém vai planejar uma caixa, ela precisa ter noção disso, porque ela precisa ter certeza que lá tem 1 litro, porque se eu provar que lá não tem 1 litro, né, pode dar problema, tá? Então, por isso que quem vai planejar a caixa tem que saber o que está fazendo, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, achei bem legal, né? E tá feito, então, o exercício de vocês, tá? Super beijo e até a próxima!